para esse tema que eu considero tão importante nas nossas vidas e que a gente tem literaturas, a gente tem informações aos montes por aí, mas às vezes é difícil trazer isso para as nossas vidas. Então eu fiz ao máximo hoje para trazer um pouco do que eu já aprendi enquanto pessoa, enquanto profissional. Trabalhar na psicologia é um grande presente de Deus para mim, porque ao enxergar muitas histórias eu também aprendo com cada uma delas. Eu espero que hoje nós possamos fazer juntos aí uma viagem bem especial. Eu vou começar com um texto de Emmanuel, que eu não sei se vocês conhecem, mas que se chama Calma. E aí nós vamos falar sobre o capítulo 12, que é o relacionamento. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Aqui ele já começa falando da persistência da natureza. Todos os dias, tudo de novo. E quantas vezes a gente fala que a gente não aguenta mais, que a gente não consegue fazer tudo de novo, mas a natureza é persistente. Para isso, é imperioso que a compreensão te presida aos impulsos. E a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te ao desânimo e desespero. O que ele está falando aqui? O outro é autônomo. Nós nascemos, é uma dura realidade, né? Mas nós nascemos e morremos sozinhos. E nós temos a oportunidade de nos encontrar ao longo desse processo. Mas o que eu acredito é que nós estamos todos numa mesma caminhada, todos os dias. Alguns um pouco mais para trás de nós, alguns um pouco para frente, e de vez em quando a gente se encontra na mesma linha da caminhada, que são os nossos convívios que nós vamos conversar aqui hoje. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas para que isso aconteça, ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Porque às vezes a gente se ilude que a nossa alegria depende do outro. E aí é que as mágoas e as tristezas aparecem. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo mesmo conosco em relação a eles. Ou seja, somos cooperadores, recebemos a cooperação, mas ninguém está ligado a alguém, sendo o responsável pelo crescimento espiritual do outro. À vista disso, ama aos amigos sem prendê-los. Olha o que a espiritualidade fala, gente, sem prendê-los. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível que surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao seu lado, em face das novas tarefas que lhe despontam na senda. E assim é essa caminhada. Nós estamos, às vezes, ao lado de amigos, parceiros, e de repente, essas pessoas vão para um outro lado, ou ficam para trás, ou vão à frente de nós. E aí é que as coisas começam a complicar, quando a gente percebe que a gente fica sozinho. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo.
a gente está parte ali. Outro te entenda os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteram os raciocínios. Aceita os quais se mostram, continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Nos momentos de mudança e renovação, para aqueles a quem mais ama, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. A gente tem a ideia que a gente fica sozinho, a gente cria ideias de separação na nossa mente, mas hoje vocês vão aprender aqui comigo que não existe separação aqui na nossa vida eterna. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que afastam de ti voltarão depois com força de amor, a fim de te auxiliarem ou serem auxiliados. Ou seja, nessa caminhada, de repente, aquela amiga sua, aquele seu amigo do passado, que há tempos você não via, de repente está aqui do lado de você de novo. A verdade não se deteriora. Somente perde os seres queridos aquele que possivelmente os procura, quando se fazem distantes. Porquanto quem ama, ama sempre. E de tal modo que ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração ama e prossegue amando-os, abençoando-os, sabendo conscientemente que pelas forças do Espírito jamais dele se afastará. Ou seja, quando na minha caminhada o outro se afasta de mim, eu deveria ter o amor suficiente para dizer: eu abençoo que você vá para outra direção. Mas isso requer da gente um amor diferente do que a gente está acostumado. E é desse amor de Jesus que eu vou falar com vocês hoje. O amor que Ele nos ensinou, é o amor que nos reúne, nos cura. A gente está acostumado com o amor possessivo. E esse machuca a gente por dentro e é a raiz de muitos dos nossos problemas. Eu fui falar um pouquinho sobre mim, daí eu criei um novo currículo para mim, gente. Olha só. Quem é a palestrante? Eu sou um espírito em constantes mudanças. Sou aqui apaixonada pela vida, pelo ser humano e suas emoções. Sou viajante no planeta Terra, imagino que todos aqui estão nessa viagem comigo. Parceira eterna do Gabriel, já vou explicar o porquê da eternidade. Não é só porque é meu marido. Vocês acham que a gente se aproxima dessas almas à toa? E também sou mãe da Clara e da Alice, que é uma honra para mim nessa vida. Minha missão é ajudar as pessoas a serem ainda mais felizes e fazerem valer a sua existência. Essa foi a minha grande descoberta e eu espero hoje poder ser instrumento da espiritualidade para transmitir a vocês o que tem me transformado e que espero que possa também transformar a vida de vocês. Hoje eu vou falar sobre um conceito que eu gostaria de ter conhecido quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente. E eu acho que se todo mundo desde sempre soubesse que isso existe, a gente teria poupado a nossa vida uns 50% de sofrimento, que é a projeção. O que é essa projeção? Então vamos lá, vamos pegar lá o latim projacere, atirar à frente. O que isso significa, Adriana? Nós não somos somente seres conscientes. Todo mundo aqui já ouviu falar no subconsciente, no inconsciente, ou seja, é aquilo que eu não estou conseguindo ver agora, mas faz parte de mim. Nós percebemos que o inconsciente existe quando a gente trava em alguma área da nossa vida. A gente sabe que o inconsciente existe quando a gente sonha. Tudo sem pé, sem cabeça, mas com um certo sentido. Quando a gente pensa que está curado de alguma ferida, e lá na caminhada a gente se reencontra com aquela pessoa e sente todas aquelas sensações. Ou seja, todos nós temos essa parte invisível dentro de nós. E o que acontece?
acontece? Essa parte invisível, ela precisa ser colocada para fora, só que às vezes a gente não sabe como fazer isso. E o que a gente tem uma tendência de fazer? A gente começa primeiramente projetando nos nossos pais, ou seja, nós olhamos o nosso pai, ou nós olhamos a nossa mãe como seres perfeitos na infância. E nós projetamos neles Deus. Por isso que a gente sofre depois, porque pai e mãe, quem estava na palestra anterior vai lembrar, não são deuses, são o quê? Humanos. Se desenvolvendo espiritualmente assim como nós. Essa é uma primeira grande descoberta difícil, porque quando vocês chegam lá no meu consultório e falam, eu sofri demais por causa da minha mãe, eu sofri demais por causa do meu pai, é claro. Principalmente por quê? Porque eles não são deuses. Eles machucam, assim como nós machucamos também. Depois, a gente vai começar a projetar nos relacionamentos, principalmente casamento, paternidade, maternidade e carreira. Eu posso afirmar para vocês que em algum desses relacionamentos, vocês fizeram algum tipo de projeção. Mas vocês vão me contar no final da palestra se isso é verdade ou não. Porque eu vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente costuma fazer. E aí vocês vão me dizer se faz sentido. O que acontece então, Adriana, no casamento? Então vamos lá. Nós temos duas formas de projetar questões não resolvidas nossas. A primeira é, se o meu pai, principalmente meu pai, vou considerar eu sendo mulher, meu pai não me deu carinho, amor, proteção. Eu vou buscar isso no parceiro. Ou vou considerar também que minha mãe possa não ter me dado segurança, não possa ter conversado comigo, sido presente. Eu vou projetar isso onde? De novo no meu parceiro. Então, tudo aquilo que eu não resolvi, eu vou esperar que o outro vem aqui para resolver o meu buraquinho interno. Já sabemos o resultado, né? Porque não são deuses que entram na nossa vida, os nossos parceiros. Outra coisa tão difícil quanto é quando esse pai e essa mãe deram muito. E aí eu acho que o meu parceiro precisa fazer igual. Só que esse dar muito não significa perfeição, mas uma idealização minha, uma criação minha. Eu vou dizer para vocês que sempre eu percebo nas constelações, no consultório, uma ideia de pai e de mãe totalmente imaginária. Por exemplo, Adriana, meu pai e minha mãe nunca brigaram. Nunca. Minha mãe nunca fez nada de errado nessa vida, ela é perfeita. Meu pai, um ser divino. Eu acho que se existiu Jesus na Terra, foi meu pai. Isso é difícil. Porque essas pessoas também acham que elas precisam ser perfeitas e acham que o mundo precisa ser perfeito e principalmente o parceiro precisa ser perfeito. E qual é o problema de eu pegar essa experiência que eu passei aqui na minha infância e trazer aqui para essa vida atual, para os relacionamentos atuais? É que não vai corresponder à minha expectativa. Essa é a grande questão. Na projeção, eu crio uma expectativa. E a expectativa é a raiz do nosso sofrimento nesta vida. E aí o que nós esperamos do outro se torna o nosso objetivo de vida. E o que a gente tem hoje, que o Baum chama de relações líquidas. Não estou bem com você, termina, não estou bem com você, termina, não estou bem com você, termina. Aí às vezes chegam pessoas lá, estou no meu 9º casamento. 9º. O que você está buscando ainda que você não achou? E vou dizer mais. A espiritualidade é tão inteligente que traz para nós outro igual. E aí você tenta de novo e vem outro igual, até a gente aprender. A espiritualidade tem calma, persistência no nosso entendimento. Você sabe que esses dias eu estava assistindo uma série com meu marido
E a gente no primeiro capítulo já tinha a solução da série inteira. E ele até brincou assim comigo, ainda bem que a gente não faz série, porque as nossas séries teriam um capítulo. E tem lá 20, né, para resolver a história. Assim é a espiritualidade. Eles não colocaram a gente para resolver tudo em um dia. Nós temos pelo menos ali, agora com o aumento da expectativa de vida, se Deus quiser, uns 90, 100 anos para tentar resolver tudo isso. E Deus é tão maravilhoso que ainda nos dá outras vidas para novas oportunidades. Então, se achamos que vamos resolver tudo encontrando aqui nesse parceiro, tudo que esperamos, infelizmente eu tenho que contar para vocês que não. Então, o que esperamos de um casamento? Que a pessoa traga sentido para a nossa vida. Porque é uma delícia, né, gente? A gente se sente amado através do outro, é uma delícia. Você lembra, se sente linda, maravilhosa, uma delícia. Mas que casamento que fica para sempre naquela coisa da paixão não existe. Nenhum relacionamento é assim. Esperamos que o outro cure as nossas feridas. Caramba! Que outro é esse que entra na nossa vida que, além de tudo, vai curar tudo que nós vivemos, pelo menos uns 20, 30 anos das nossas vidas. Esperamos que o outro nos proteja. Eu adoro ser coreanos, doramas, né? E o arquétipo do homem perfeito na Coreia é aquele que protege a mulher, acalma a mulher. E às vezes aquele que inclusive atende todos os sonhos dela. Ai, que delícia, né? É muito legal. Mas na vida cotidiana nós temos parceiros que também têm sua própria vida, que também sofrem, que também vêm ali, pelo menos com 20, 30 anos de uma história, essa família. E se a gente, isso pode parecer simples, mas se a gente não acorda para isso, a gente vai ter, até o final da nossa vida, uns 30 casamentos e não vai estar feliz. E achando, eu escuto muito no consultório das pessoas falam assim, eu tenho dedo podre. Eu sempre peço para a pessoa olhar para a mão e olhar a perfeição dos seus dedos. Não existe dedo podre. O que acontece é que a espiritualidade traz mais daquilo que você precisa para você evoluir. E Deus não faz nada de errado, gente. A gente que às vezes não entende o que Ele está mostrando para nós. Então eu vou contar para vocês por que casamentos se rompem. Existe uma fórmula, vocês querem saber? Eu acho boa essa fórmula. Para quem quer conservar o seu também. Certo? Então vamos lá. Começamos alimentando o imaginário e a fantasia. Chegou, vou dizer para mim, né? Contar da minha história, chegou o meu príncipe. Finalmente. Né? Sofri toda a minha vida, para chegar até aqui e encontrar o meu príncipe. Transferimos as necessidades da nossa alma para algo romântico. Olha o que a gente faz. Porque o nosso espírito precisa de sensações. O nosso espírito precisa se sentir amado. Então o que eu vou fazer? Vou esperar que o meu príncipe faça isso por mim. Aí nós vamos desgastando as projeções. Veja bem. Guardem isso no coração de vocês. Todo mundo fala assim para mim. Adriana, meu casamento foi desgastando. Mentira. O que desgastou foi a sua projeção do que você espera que o outro deveria ter feito por você. E eu escuto direto no meu consultório pessoas dizendo assim, eu não me casei com essa pessoa, eu me casei com uma pessoa muito melhor. Será? Você casou com o ser real ou com o ser imaginário da sua cabeça? É de se pensar, né? E principalmente nós que vivemos a cultura da Disney World desde criança, em que o príncipe chegava e relacionava as nossas histórias para a gente ser feliz para sempre, a frustração é certa, né? Não contaram que o príncipe tinha história, né? Descobrimos então que o outro é falível, mortal, necessitado, temeroso tanto quanto nós. Às vezes, a mulher engravida e o marido entra em colapso. Por quê? Porque ele também entende a responsabilidade, ele também se sensibiliza. Aí a gente descobre que os nossos maridos também têm medo do futuro. A gente descobre que os nossos maridos também precisam de um apoio. E isso não é só maridos, vamos transferir isso para todas as nossas relações.
Às vezes eu escuto o que também? Nossa, era a minha melhor amiga, de repente ela mostrou a sua face. Não. Ela foi uma boa amiga para você, mas você imaginou uma pessoa que não existia ali, que era uma amiga perfeita. Eu entrei no meu trabalho e meu chefe era incrível, ele me prometeu mundos e fundos e de repente eu estou infeliz. Está infeliz por quê? Porque ele não atendeu tudo que eu esperava. Então, vocês entendem que é mais sobre desgastar a projeção do que a relação em si. Ainda tem esperança, seja qual for essa relação. Descobrimos que o outro não poderá suprir a nossa necessidade de proteção, poder e cura. Aí vem o quê? A crise. E geralmente, contem pra mim, quando a gente está numa crise, numa relação, qual é o nosso primeiro pensamento? Contem pra mim. Separação, né? Claro, é muito mais fácil, né, gente? A gente separa, elimina a dor, seguimos para nossas vidas, livres, leves e soltos, para conseguir o que a gente quiser. E aí a vida vem e traz mais, vem e traz mais, vem e traz mais, porque a gente não está aqui de brincadeira. A gente está aqui para desenvolver o nosso espírito. E vou dizer mais para vocês. A nossa parte inconsciente é a maior comunicação que a gente tem com a espiritualidade. E o Jung dizia, que foi um psicólogo muito legal, um psicanalista muito legal, ele dizia assim, os inconscientes conversam. Que é quando a gente olha às vezes para alguém e fala, nossa, eu me identifiquei tanto com você. Ou olha às vezes para alguém e fala, nossa, não tenho nada a ver com você. Essas proximidades e distâncias se dão num outro plano. E inclusive a atração para alguns relacionamentos. Então, mesmo que seja difícil, a gente precisa aprender o que estamos projetando e buscando no outro, porque senão isso se torna perigoso. E eu já falei isso num grupo de mulheres e acredito nisso, que é até perigoso quando alguém nos promete tudo. É perigoso quando alguém promete resolver a sua vida. Porque a única pessoa que pode resolver sua vida é você. Aí é que às vezes a gente se ilude com psicopatas, esses novos golpes da internet, porque eles prometem tudo. Certo? Então olha só o que é a nossa vida. Depois, vamos evoluindo as nossas relações e tudo mais. Há uma tendência, não vou dizer que para todos, mas há uma tendência de querermos ter filhos. Aí, o que vai acontecer? E vejam, maternidade e paternidade não é só gerar um filho, mas às vezes nós cuidamos de outras crianças, adotamos projetos e olha o que a gente faz. Tendemos a querer ser melhores que os nossos pais. É, pai e mãe, vocês não me deram isso? Pois agora vocês vão ver. Aqui com eles eu vou fazer muito melhor. Projetamos em nossos filhos a vida que não vivemos, as nossas necessidades, sonhos. Escapou ali. E ficamos chateados se não gostam. Vamos pensar naquelas famílias de advogados, o avô, o pai e o filho já tem a cadeira, o espaço montado no escritório de advocacia. Os médicos, gerações e gerações de médicos, gerações e gerações de professores. E aquela criança que nasce naquela família, espírito eterno, vem com outro compromisso. E aí? E aí são aqueles pais que chegam e falam assim, Adriana, eu criei tudo para o meu filho ser feliz e ele foi fazer cinema nos Estados Unidos. Como isso pode acontecer? O que será que estávamos projetando nessas pessoas, esperando que elas realizassem por nós? Esperamos que preencham as nossas vidas. E aí vem a história, quem já ouviu aqui falar em síndrome do ninho vazio. Os filhos saem de casa e os pais ficam tristes. Por quê? Estavam preenchidos dos filhos. E gente, não que filhos não sejam a nossa alegria, mas não podem ser a única, senão nós cortamos as asas dessas crianças.
Todos os espíritos vieram aqui para viver de forma, como eu disse lá no começo, autônoma. Porém, os filhos vão adolescer e buscar a sua própria identidade. Aí vem a crise de novo. Aí vem o colapso das projeções, porque esperei que o meu filho, que a minha filha, que o meu sobrinho realizassem tudo aquilo que eu não pude viver. Então, eu dou a mais. E essas crianças, às vezes, não correspondem ao que eu gostaria. Né? E aí tem uma frase que eu acho que é muito importante a gente pensar, que o maior fardo que uma criança precisa carregar é a vida, não a vida de seus pais. Que são aqueles pais que deram tanto, tanto, tanto para os seus filhos que deixaram de viver. E uma coisa é você dar o que você tem e deixar o seu filho livre para crescer. Outra coisa é você dizer assim para ele na vida adulta: olha, eu dei a minha vida por você, agora você está indo embora. Eu sou infeliz desde que eu tive filhos. Essa frase carrega essas crianças, deixa as crianças tristes. Então, veja, sempre esperando que o outro vá fazer algo para nos alegrar. Nesse caso da paternidade e maternidade, nós ficamos na expectativa que os filhos olhem para nós e digam: uau, você foi incrível, perfeita, muito melhor que os seus pais. Isso não vai acontecer. E uma vez eu fui num workshop de constelações em que o Hellinger, que é o criador, ele falou assim: não importa o que vocês pais façam, em algum momento os filhos vão odiar vocês. Eu ouvi aquilo, achei um horror. Para anos depois entender que é normal, porque eles vão precisar ter alguns aspectos discordantes para poderem seguir a sua história, para entender que não somos uma unidade, cada um autônomo. E cada um autônomo se liga na grande teia da vida, por isso que eu digo que nós estamos conectados. Mas conexão tem que ter respeito por cada posição. Então, se eu pegar meu marido agora e agarrar nele, tentar ficar 24 horas com ele, eu vou sufocá-lo. E vou sufocar a minha liberdade. Porque eu não vou conseguir caminhar direito. Vocês conseguem ter uma imagem que seria isso? Uma pessoa agarrada na outra? Mas, às vezes, do ponto de vista emocional, a gente faz isso sem querer. Que são aquelas pessoas que vão muito carentes no encontro com o outro. Que são aqueles amigos que não deixam a gente respirar um final de semana e ficam: o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer amanhã? Por que você não quer ficar comigo? Você não gosta de mim? Olha, você era mais participativo ou participativa antes, por que agora você não está? E projetamos, esperamos. Olha o que a gente faz, né? E por fim, eu escolhi 3 grandes áreas, né, que a gente faz isso de projetar. Eu escolhi a carreira. Aí tá, então a gente tem lá a nossa história, não tivemos tudo dos nossos deuses pais e descobrimos que são humanos, primeira crise. Aí vamos para o relacionamento, esperamos tudo do nosso parceiro, não obtemos, vem a crise. Aí temos os filhos, esperamos então que eles reconheçam, não temos. Ah, mas daí tem uma quarta parte, carreira. E lá a gente espera que a gente vai ser, né, popstar, todo mundo vai amar a gente e vai mandar cartinhas todos os dias dizendo quanto a gente é maravilhoso. De novo, projeção. Trabalho é servir, não é sobre nós, é servir. E por isso tem tanta gente hoje. Adriana está em crise de carreira, troca de carreira e encontra felicidade. Por quê? Porque não se conectou com a essência. A essência do trabalho é servir, nos tornarmos instrumento de uma força maior para servir. E aí o que a gente faz? O que a gente deposita no trabalho? A gente quer tudo. A gente quer confirmar a nossa identidade, a nossa potência. A gente quer sentir que a gente é amado e protegido. Olha, tudo de novo.
A gente quer encontrar sentido através de sucessivas realizações. E qual é o problema? Todo mundo aqui só super realiza, né? Ninguém aqui nunca teve algum problema no trabalho, né? Para vocês verem o absurdo que a gente faz com a gente mesmo. Aí chega lá e fala, meu Deus, o fulano de tal, lá do Instagram, com a conta de milhões de seguidores, é muito mais feliz do que eu. Preciso mudar minha vida. Vou mudar de profissão. Sinto dizer também. Não está aí a resposta. Então a resposta não está aqui em culpar meus pais. A resposta não está aqui em culpar meu parceiro. A resposta não está aqui em culpar os meus filhos. E não está aqui na carreira. Então, onde é que ela está? Ai, como eu queria ter ouvido isso com 12 anos. Certamente eu teria sido uma pessoa muito melhor. Mas sou um espírito de desenvolvimento viajante pelo planeta Terra. Só descobri há pouco tempo tudo isso. A maioria das pessoas leva uma vida de desespero silencioso. Todo mundo tem momentos muito difíceis. Todos. Ah, mas Adriana, eu tenho certeza que aquele meu vizinho, não. Ele está sempre feliz. Ele disfarça bem. É isso que eu falo no consultório. Ele não está muito mega feliz. Redes sociais, a gente recorta o melhor de nós. Como eu falei na palestra passada, ninguém vai se colocar lá. Hoje eu acordei com febre, diarreia, essas coisas, né? Você vai colocar o quê? Você lindo, aqui, fazendo sua pose, né? Então, eu sinto muito contar para vocês, mas não tem alguém que encontrou a fórmula do sucesso nessas grandes áreas que eu comentei com vocês hoje. E vocês não têm ideia do que cada um traz no seu interior. Vocês não têm ideia. E isso eu fui descobrindo no meu consultório, atendendo pessoas muito importantes que eu olhava e pensava, essa pessoa tem a vida perfeita. Só que, não, hashtag, né? Só que não. Então, meus amores, a espiritualidade, ela vai prezar pela evolução. E aqui eu tenho uma foto minha quando eu descobri que a resposta estava em mim mesma, não estava nos outros. E daí eu descobri que se eu queria me fazer bem, eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Se eu queria ser feliz, eu tinha que fazer alguma coisa por mim. Se eu queria tomar uma decisão, eu tinha que fazer isso por mim. E no final das contas, quem ia responder por mim? Eu. Todos esses relacionamentos só serão felizes se nos autoconhecermos. Ou seja, se eu tiver uma plena consciência de quem eu sou, fica mais fácil me relacionar com o outro. Acredito que todos vocês já tiveram alguma crise em uma dessas áreas que eu contei hoje. Quantas vezes a gente fala assim, ó, nossa, o jeito que o meu marido falou comigo, igualzinho meu pai. Ou seja, quem eu estava olhando ali, meu marido ou meu pai? Projetando de novo, meu pai, esperando que ele fizesse diferente do meu pai. Só que ele é humano. Quantas vezes será que ele também olhou para mim e falou, nossa, igualzinho a minha mãe, igualzinho meu pai, igualzinho minha irmã. Quem é que ele está botando aqui em mim? Não está me vendo, não está me ouvindo. E o problema da projeção é isso, ela cega a gente não vê, não entende o outro. Precisaremos ir além da matéria para buscar o sentido da vida dos nossos relacionamentos. Adriana, e naqueles casos mais extremos que a pessoa sofre? É triste dizer, mas nós fazemos essa busca. Nós aceitamos as migalhinhas de amor e vamos fingindo que nada está acontecendo sobre os abusos para depois um dia olhar tudo aquilo e ver, meu Deus, eu projetei que essa era uma pessoa perfeita e na verdade hoje ele está me machucando. Mas por quê? Porque fizemos toda essa trajetória de olhos fechados. Sai daqui de olhos fechados para vocês verem o que vai acontecer. A primeira coisa que a gente vai fazer é trombar na escada lá na frente. E esse olhar aberto é eu entender quem eu sou. E nós que cremos na espiritualidade, entender que estamos aqui em uma missão. Cada um de vocês viajante aqui nesse planeta com missões. E os outros serão, como disse Emmanuel, pessoas que se aproximam e distanciam na nossa caminhada. E quando aproxima, a gente tem que pensar assim, o que
delícia, que honra poder ter essa pessoa pertinho de mim agora. Quando eu cheguei aqui hoje, eu até falei para o Poli, estava tocando uma música que representa muito uma amiga minha que foi morar no céu no ano passado. E eu fiquei pensando, enquanto estava esperando iniciar a palestra, quanto ela foi especial para mim. Foi um trecho dessa caminhada de 10 anos de amizade em que a gente se encontrou poucas vezes. Ela também com os compromissos dela, eu os meus, mas os nossos momentos foram tão felizes e sem cobranças que eu posso dizer que essa foi uma relação muito feliz para mim. Eu não esperava nada dela, ela não esperava nada de mim. O que nos aproxima é o amor. E para mim, ela continua viva no meu coração. E eu acho que é mais sobre isso, sabe, gente? Para a gente não sofrer tanto, entender? O outro não foi embora. Aquele teu amigo que se distanciou, ele está passando por alguma outra situação. Se o seu parceiro, sua parceira, às vezes não estão conseguindo te entender, porque ele também está sofrendo. Precisamos suportar a erosão das projeções para enxergar a realidade. O que isso significa? Eu vou entendendo tudo que eu esperei até chegar até aqui para fazer ao máximo esse olhar para dentro, para a minha essência, para depois entender um pouco da essência do outro. Mas é muito mais sobre nós mesmos, não é sobre o outro. Por isso que o meu tema foi relacionamentos na espiritualidade. Relacionamentos são recursos da espiritualidade para lembrarmos desse olhar para dentro. Mas é bonito isso se a gente pensar assim, não é? Eu acho que a gente acaba entendendo muitas coisas que a gente já vivenciou. Então vamos lá. Então por que tudo isso? A espiritualidade está a serviço da nossa evolução. Tanto que muitas vezes a gente passa por relações dolorosas e depois a gente pode dizer o quê? Me fortaleci, aprendi e agora nessa caminhada eu já me torno uma pessoa diferente aqui na frente. Justamente por tudo que aconteceu lá atrás. E nessa caminhada, gente, parece simples, mas não é. O mais difícil é quando a gente para no momento, se revolta, olha para trás e fica: você não me deu isso, você não me deu aquilo, você não me deu isso, você não me deu aquilo. E começamos a acusar o nosso passado. Acusar os nossos pais, acusar os nossos parceiros. Isso tranca o processo da evolução. Porque a evolução espiritual é sempre assim, ó, pra frente. Sempre. Sempre. Não dá pra voltar a ser criança, né? Pra frente. E outra coisa interessante, quando a gente volta a ser criança na outra vida, a gente esquece tudo. Por que será, né? Isso é um propósito, gente. Se a gente lembrasse de tudo, a gente ia voltar aqui de novo para trás e continuar acusando. É porque na minha outra vida, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso. Ia continuar tudo de novo. Porque na minha outra vida, meu outro parceiro fez, tá bom. Aí Deus fez o quê? Deus é bondoso, né? Então eu vou te fazer esquecer temporariamente, para você ter condições agora de olhar para frente de novo. É isso que a espiritualidade espera de nós. Olhar para o futuro, olhar para o que você já construiu por você. Nos despediremos da nossa própria perfeição. Nós não vamos conseguir nessa vida a perfeição. Até porque a natureza é perfeitamente imperfeita, né? Todos nós iremos nos deparar com a mortalidade. Todo mundo vai morrer aqui, nós estamos com o dia contado. E às vezes a gente não quer olhar para isso e a gente vive como se nada tivesse acontecendo. E a espiritualidade vem nos remexer para a gente lembrar que tem um sentido nós estarmos vivos. Também a gente vai se despedir da perfeição nos relacionamentos com os outros. Adriana, é que assim, ó, o relacionamento com o meu chefe não é perfeito. Isso mesmo. Adriana, então eu quero sair de lá e quero conseguir um outro lugar mais perfeito. Tá? Você pode buscar mais condições de trabalho, mas perfeição, gente, eu acho que talvez a gente encontre lá nas nossas colônias espirituais, daqui a alguns milhões de anos, com a nossa evolução plena, quando a gente só sente amor. Eu estou um pouco distante ainda, né? Estamos entendendo, né, gente, ao longo da caminhada, estamos um pouquinho distante, porque o amor de Jesus é um amor difícil. É um amor que abraça tudo, todas as experiências, não julga.
Olhar para dentro é o caminho para a reconexão com a nossa própria alma. Então, depois que a gente sofreu todas essas crises e a gente volta aqui para dentro, aí nós estamos lembrando da nossa conexão conosco mesmo, com Deus, com a nossa missão. Aí é que vem as respostas. Esses dias também eu ouvi em um dos meus workshops uma mulher muito interessante. Ela disse assim: eu comecei esse caminho de autoconhecimento, agora não consigo parar mais. Porque é lindo, a gente tem um universo aqui para dentro, né? E a gente perde tempo explorando o universo dos outros, achando que a gente sabe. Porque nós estamos projetando. Né? Precisamos abandonar os mapas da realidade. O que são esses mapas? Desde pequenininhos, vocês foram criando esses mapas. Aqui tem felicidade, aqui não tem. Aqui tem um tesouro, aqui não tem. Não tem mapa do tesouro. Não tem. Não vai achar o mapa do tesouro. Ah, mas é que se eu for por esse caminho no meu relacionamento, eu tenho certeza que ele não vai. Não vai achar o tesouro. Porque é muito mais sobre o processo do que sobre o que encontrar no final. Depois de muitas experiências, se a gente conseguir desenvolver esse amor de Cristo, aí nós vamos poder conversar um pouquinho sobre o que a gente evoluiu. Mas enquanto isso, a gente está na aprovação. Todos nos sentimos separados de nós mesmos. Todos nós. A gente se perde fácil. Seja no trabalho, nas tarefas diárias, a gente se esquece da gente muito fácil. A experiência com Deus é da unidade. E a gente acha que a unidade a gente vai encontrar com os outros. Não. Aqui dentro. Então, eu me faço bem, eu me trato bem, eu faço as minhas buscas. Eu não deixo mais na mão do outro a minha realização, porque isso é um perigo. O outro mal dá conta da vida dele, como é que vai dar conta da minha? Né? A alma que Deus nos deu é sábia. No fundo, a gente sabe por onde a gente tem que ir. Isso é muito interessante. Eu lembro uma vez uma pacientinha minha que disse assim: Adriana, eu sabia que quando eu entrasse naquela rua, alguma coisa ia acontecer comigo. E eu fui. E aí aconteceu. Então vamos pensar que quantas vezes a gente sabe o que vai acontecer, a gente vai lá e faz. De quem é a responsabilidade? De Deus? Dos Espíritos? É nossa. Foi nos dada a informação, só que a gente esquece da nossa intuição, a gente esquece dessa reconexão com Deus e com a espiritualidade. Deus é sabedoria, Ele não poupou nem Jesus o sofrimento. Tem um vídeo lá que eu coloquei no Instagram sobre isso, que assim, ó, circulou, todo mundo gostou do vídeo. Por quê? Porque lá eu falo que Deus não poupou Jesus. Ali se mostra que o sofrimento foi a grande prova de Jesus e do que Ele tinha como fé. E nós queremos aqui nessa vida não ser provados. Sinto muito também falar sobre isso, porque a gente vai ser, principalmente na nossa fé. Porque quando a gente está na crise, a gente fala assim: eu não acredito em nada. A depressão é quando a gente está lá no fundo do poço, a gente fala: eu não acredito em nada mesmo. Quem já experimentou a depressão sabe o que é isso, é horrível. A pessoa pode falar de Deus para você, não entra no seu coração, é horrível. Não temos. O sofrimento é o pré-requisito para transformação. Eu coloquei lá a florzinha para a gente lembrar todos os dias da natureza, se recriando para nós. Deus foi tão bondoso que Ele criou, né, a natureza para a gente viver. Todos os dias tem uma força da natureza ali, querendo mostrar algo de bom para nós, a gente não vê. E nós fazemos parte dessa natureza, parte dessa transformação. Ninguém aprende algo de bom e nem de melhor a si mesmo sem os outros. Mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Porque eu trouxe de novo essa frase que eu li para vocês no começo. Porque o outro vai realmente me provar. Relacionamento é aprovação. Aprovação para você lembrar de quem você é, para você lembrar da sua força, para você fazer a sua busca, para você não esquecer de você mesmo. O relacionamento é aprovação. É a provação, não a aprovação. Provação. Só que não vai ser o outro que vai nos realizar.
Então eu tenho que entender que eu passo por toda essa jornada, né, que vai desmoronando as minhas projeções, que eu vou entendendo que o outro não vai me realizar, e vou sentir frustrada, e isso vai ser bom, porque frustração me leva para terapia, me leva para constelação, me leva para um centro espírita, me leva para outros fatores de conhecimento. Se eu tivesse uma vida super tranquila, talvez eu não tivesse feito busca nenhuma. Então, que a gente possa transferir isso para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, que a gente possa, de fato, lembrar que a gente está aqui para nos tornar felizes. Assim, a gente nos libertará, né? Libertará nós mesmos e libertará os outros. Então, nossos pais não nos devem mais nada, eles nos deram a vida e é o suficiente. Nossos parceiros nos deram as nossas provações e também muitos dos nossos momentos felizes, e nós agradecemos, não nos devem mais nada. A nossa carreira nos traz coisas boas e desafios e está tudo bem, ela também não nos deve mais nada. No final das contas, quando a gente está lá no finalzinho da vida, e muitos idosos já experimentaram isso, eles olham para toda essa história e dizem: agora eu cheguei aqui, agora eu entendi. É uma pena que a gente só faça isso lá no finalzinho, e aí damos a nossa entrada ao mundo espiritual. Que a viagem de vocês, então, possa ser de muito sentido, que vocês possam despertar e ser felizes aqui, com tudo de bom que Deus nos deu. Só tenho a agradecer aí pela atenção de vocês. Aí estão as minhas redes sociais, vocês podem me seguir por lá, quem tiver dúvida, quem se sentiu tocado por essa palestra. Eu gosto muito, às vezes, quando eu saio daqui e vem os relatos, vem as passagens de vocês. É um carinho muito grande poder estar a serviço de vocês também. Muito obrigada. Aproveitar esse momento de reflexão. Nos mantendo conectados com a espiritualidade, para que possamos agora, nesse momento, receber os benefícios da fluidoterapia. Sentados de maneira confortável, vamos fechar os nossos olhos. O passe é um ato de amor, é a comunhão das energias que vêm do plano espiritual, se juntam às do ambiente e dos passistas. Então, o pensamento em Jesus, para que possam receber o passe agora. E assim, com os nossos corações cheios de gratidão por tudo aquilo que recebemos, por todas as energias deste ambiente, vamos vibrar pela paz universal, pelos nossos irmãos sofredores, pelos nossos familiares, nossos lares, nossos ambientes de trabalho, por todos aqueles que se encontram em hospitais, nos presídios, nos asilos, pelas crianças, e pedimos licença para vibrar por nós mesmos, que saibamos ressignificar as nossas dores, trabalhar o amor de Cristo em nós, fazendo com que a cada caminhada, a cada trajeto que passamos nessa vida, deixemos o melhor de nós, com muito amor,
com muita paz, com caridade, com fraternidade e união. Que tenhamos todos uma semana abençoada, de muita luz, muita paz e proteção. Que Deus esteja com todos. Que assim seja. Que todos esses ensinamentos, então, que recebemos, possam fazer parte da nossa vida, nos dando as orientações que tanto precisamos, o entendimento, para que possamos superar todos os desafios que se nos apresentem, entendendo cada vez mais o porquê desses desafios e para quê, sabendo, lembrando sempre que somos espíritos, que estamos passando por uma jornada, por uma experiência, e que tudo o que nos ocorre é sempre para o nosso bem, nosso crescimento espiritual. Que possamos caminhar sempre de cabeça erguida, olhando para a frente, pedindo sempre ajuda dos nossos mentores espirituais e o amparo, a proteção de Deus e de Jesus. Que assim seja. Então agora nós vamos dar sequência para os nossos passes individuais. Quem desejá-lo, é só permanecer sentado na poltrona, que nós vamos chamando aos poucos. Quem não desejar, desejo todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Lembrando também que nas nossas atividades aqui no centro, né, nós temos às segundas-feiras a Cozinha do Bem. Já começou, né? Ainda não. Quando vai? Começar em março. A Cozinha do Bem ela vai retornar em março. Então, quem tiver disponibilidade de tempo para ajudar com alguma atividade, sinta-se à vontade, é só comparecer aqui. Por volta das 19 horas, será bem recebido. Às terças-feiras, nós temos também o Evangelho, estudo do Evangelho, que acontece às 20 horas aqui mesmo. Então, é um estudo, mas é um estudo aberto, não precisa fazer inscrição, basta comparecer, né, e participar. Nós temos também planejado para março o começo de um novo acolhimento fraterno. Será realizado às quartas-feiras, a partir das 19h30. Então, aí também basta comparecer. O acolhimento fraterno hoje já ocorre aos sábados, a partir das 13h30. Tá? Então, se quiser algumas palavras de orientação, com base na doutrina, né, e também participar do tratamento, basta comparecer aqui ao sábado às 13h30. Do mais, boa semana a todos. Que Deus abençoe. Agora eu vou chamar os passistas para que vão nos seus lugares, tá?